Estamos aqui no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, obra de Oscar Niemeyer, nosso arquiteto maior, que, aliás, definia esse projeto como a flor solta no ar. E ao meu lado está um morador ilustre dessa cidade de Niterói, o professor Roberto da Mata, o antropólogo que fala a língua do povo. Eu estava pensando na Copa de 58, da vitória do Brasil, e fiquei imaginando assim, por que o brasileiro é tão patriótico em competições esportivas, em futebol, até mesmo na Fórmula 1 do Ayrton Senna, e não é tão patriótico assim nas outras coisas. O que você acha disso, professor? Essas competições que você se referiu, Fórmula 1 e Copa do Mundo, você tem o Brasil em oposição a uma coisa externa. Não é o Brasil contra ele mesmo. Entendi. O problema do desenvolvimento é com o problema da autoeducação, da gente se construir. Porque é você lutando contra você mesmo. É muito mais complicado você lutar contra você mesmo do que lutar contra um inimigo externo. Né? Ou contra um amigo externo, que te leva para beber, ou que te empurra livro para ler. Então, o Brasil jogando a Copa do Mundo é o Brasil contra a Itália, é o Brasil contra a França, o Brasil contra a Alemanha. Contra os russos, né? Exatamente. E 58 foi um momento maravilhoso, porque eu, inclusive, quando eu montei o primeiro livro de futebol, que foi um dos primeiros estudos de futebol realizados no Brasil, eu dediquei aos jogadores brasileiros de futebol que nos fizeram gostar mais de nós mesmos. Ah, isso. Ali a gente lavou a alma, né? É verdade. Lavou a alma. Ali a gente viu uma possibilidade numa área e, obviamente, essa pergunta ficou embutida, né? Se você pode fazer no futebol, por que não pode fazer em outras áreas? O futebol ajudou a que essa relação, né? O futebol, a praia, o samba, o carnaval. A gente queria gostar, mas tinha vergonha. Entendeu? Isso que eu acho interessante. E o futebol, de certo modo, ele nos deu a desculpa. Aquele negócio que o Nelson Rodrigues falou, para amar o Brasil de maneira deslavada, descarada. E o amor é muito grande. E hoje a gente está conseguindo canalizar esse amor para a construção, né, de um Brasil que é um Brasil que tem a sua modernidade. Não está imitando a modernidade de ninguém, que tem o seu caminho. E esse caminho é positivo. E nós estamos vendo isso. Estamos vendo isso em volta, né? Está acontecendo. Com, evidentemente, as divergências normais, mas as divergências não são divergências mais de caráter radical e absoluto. Isso é muito importante. São divergências que você resolve negociando, na base do diálogo, do encontro, na base do encontro, né? Da conta de chegar, na base da democracia. Ou seja, é como um jogo de futebol. Um joga contra o outro, mas nenhum destrói o outro. O jogo não termina com a destruição do adversário. Tem um respeito. O jogo e esse ponto, eu acho que é o ponto mais importante. Em 58, eu não tinha essa consciência de regras. Tá certo. Gente, estamos aqui no Forte de São João, na Urca, no Rio. Aliás, foi nesse campo de futebol que a seleção brasileira da Copa de 70 treinou sob o comando do meu entrevistado, mestre do futebol, Zagallo. Tudo bem, Zagallo? Tudo bem, tudo tranquilo. É um prazer enorme estar aqui, Zagallo. Há reciprocidade em tudo. Ah, legal. Ô, Zagallo, a gente está falando da Copa de 58, né? Que foi um momento memorável da história do futebol, mas também da história do Brasil, porque foi o ano que o brasileiro aprendeu mais a gostar do Brasil. E há pouco você estava me contando a história da bandeira brasileira lá no hotel na Suécia. Conta aí para os telespectadores essa história, Zagallo. Bem, nós saímos do Brasil no Costeleixo da Paner, quadrimotor, 34 horas de viagem. E chegamos em Rindas. Onde tinha o hotel onde ficava justamente o hotel da concentração. E, sem querer,
o falecido Joel, ponta direita, e eu fomos até onde estavam as bandeiras. Ela fazia assim um meio círculo. Né? E começamos a olhar as bandeiras, da esquerda para a direita, né? Olhamos. Das seleções que estavam participando daquele campeonato. Daquele campeonato. Aí eu digo, ué, cadê a bandeira do Brasil? Não estava? Eu digo, Joel, vamos lá na gerência, falar lá com o gerente. Aí fomos nós dois. Eu não falava sueco, nem tampouco inglês, ou vice-versa. E teve que ir na base da mímica, né? Então eu fiz um retângulo, fiz um losango, né? E fiz assim com a mão, como se estivesse hasteando a bandeira, né? Hasteando a bandeira, legal. né? Aí a única palavra que eu disse em inglês, ele disse, Joy, come here. Aí fomos nós três até onde estavam as bandeiras, né? Ele olhou, fez o mesmo trajeto que nós fizemos, aí quando chegou na última bandeira, ele apontou. Bandeira de Portugal. Quer dizer, o Brasil não era conhecido em 1958. Não é tanto tempo assim, né? Quer dizer que o Brasil, o futebol brasileiro foi descoberto no Brasil em 1958. O futebol ajudou muito o mundo a conhecer o Brasil. É verdade. Aí o que é que aconteceu? Aí o que é que aconteceu? Ele viu que estava errado, que nós falamos, retornamos. Aí ele pegou um livro lá, tirou lá da escrivania um livro, abriu, aí viu a bandeira do Brasil. E ele tinha a bandeira brasileira. Ele pegou a bandeira do Brasil, fechou o livro e fomos nós três para colocar a bandeira brasileira. Ele hasteou a bandeira do Brasil e colocou, içou, né, a bandeira brasileira. Aí eu até comentei com o Joel, os últimos serão os primeiros. E não deu outra. E não deu outra. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa